Olá pessoal, Dr. José Vitor aqui. No vídeo de hoje eu venho trazer uma doença que é extremamente importante que você saiba. Que se você não tem, muito provavelmente você conhece alguém que tenha. Que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Já ouviu falar sobre ela? Se você quer saber mais sobre ela, sobre sintomas, sobre como que a gente diagnostica essa doença e principalmente como é que a gente controla e trata essa doença, fica até o final do vídeo para poder conferir. Para você que é novo aqui, que não me conhece, eu sou o Dr. José Vitor Lourenço, sou médico, sou também professor. E nesse canal eu falo um pouco mais sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o funcionamento do nosso organismo. Então, se você gosta de temas como esse, então já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que eu estou trazendo sempre aqui. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica. Como vocês já devem ter percebido pelo nome, doença hepática, ou seja, ela comete o fígado. Ela é gordurosa porque toda a fisiopatologia ela surge devido a um acúmulo de gordura nas células do nosso fígado e é isso que vai prejudicar o funcionamento desse órgão. E ela é não alcoólica, porque justamente ela é diferente daquela, por exemplo, daquela cirrose alcoólica que a gente já ouviu falar muito de pessoas que bebem por muito tempo, desenvolvem doença hepática. Nesse caso, não. São pessoas que não têm exposição frequente ao álcool, não têm isso como um histórico e mesmo assim desenvolvem essa doença, uma doença hepática. Para vocês terem ideia, cerca de 80% dos diabéticos tipo 2 podem ter essa doença e 90% daquelas pessoas que são obesas mórbidas, ou seja, que elas estão em IMC acima de 40, elas apresentam sim essa doença. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre como é que a gente calcula IMC, sobre esse tema de obesidade, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu já fiz faz um tempo, para você checar lá depois, que tem bastante informação legal para você tirar de lá. Bom, mas da onde que surge essa doença então? Toda pessoa que tem um certo grau de obesidade, de sobrepeso, vai desenvolver essa doença? Bom, não é bem assim. Na verdade, a gente tem sim como fator de risco a obesidade, idade mais avançada, o diabetes mellitus tipo 2, são doenças e condições, no caso da idade não é uma doença, mas que favorecem esse acúmulo de gordura nas células do fígado, né? Mas a gente tem muitos fatores genéticos que ainda não são muito bem esclarecidos, mas a gente sabe que umas pessoas têm mais tendência a ter esse acúmulo de gordura no fígado do que outras, né? Então, uma pessoa que tem uma condição genética desfavorável, né, no caso que ela tem essa predisposição a acumular gordura no fígado, se ela tiver diabetes tipo 2, se ela não tiver um bom controle do peso corporal, né, se elas forem sedentárias, elas podem, né, devido a essa somatória de fatores, elas podem desenvolver essa doença. E não é uma simples gordura, né, não é simplesmente o acúmulo de gordura no fígado que já caracteriza essa doença. Na verdade, muitas pessoas possuem esse acúmulo de gordura no fígado que a gente dá o nome de esteatose hepática, mas a maioria das pessoas, essa esteatose hepática, ela não tem nenhuma complicação, ela não vai desenvolver nenhum processo inflamatório muito importante no fígado, a pessoa convive com isso e é inclusive uma condição reversível. A esteatose hepática, ela não é igual cirrose. Não, ela é o acúmulo de gordura no fígado e ela pode ser reversível. A gente pode resolver esse quadro da pessoa. Naquelas pessoas que têm uma predisposição genética, essa gordura acumulada no meio das células hepáticas, ela gera um processo inflamatório crônico. E não sei se você está muito habituado, mas processo inflamatório, né, é um processo que gera muito dano àquele tecido que está sendo inflamado. Então, se a gente tem um processo inflamatório crônico acometendo o fígado, né, as células hepáticas serão lesadas e a gente tem muito quadro de morte celular. Então, esse processo inflamatório crônico, levando à morte celular crônica nessas pessoas predispostas, pode evoluir gradativamente para um quadro que nós chamamos de cirrose hepática. Felizmente, não é
uma prevalência muito alta de cirrose, felizmente, mas ela pode acontecer, né? Esse processo de inflamação nós chamamos, né, a gente usa o sufixo "it" para a maioria dos quadros de inflamação que a gente tem. Então, bursite, gastrite, e aqui a gente tem hepatite. Não é uma hepatite aguda, na verdade é uma hepatite crônica, que ela acontece de forma gradativa, mas essa hepatite crônica pode levar a um quadro de cirrose. Então, como é que a gente vai suspeitar que eu ou algum conhecido meu tem esse quadro de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? No caso, gerando essa hepatite crônica? Primeiro, em relação aos sintomas, na maioria dos casos é um quadro assintomático, né? A pessoa pode sim sentir alguns desconfortos abdominais, principalmente na região mesmo onde o fígado fica localizado no nosso abdômen, que é na região superior direita do nosso abdômen, né? Então, essa região pode ficar um pouco desconfortável após alimentações, por exemplo, mas não é algo muito relevante, né? Não é algo que chama muita atenção, não acontece na maioria dos pacientes. Um pouco de prostração, um pouco de mal-estar, isso pode acontecer, mas são sintomas inespecíficos, né? A gente nunca vai pensar num quadro de esteatohepatite, por exemplo, né? Então, geralmente a gente vai de acordo com os sinais e os fatores de risco relacionados a essa doença. Então, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que tem uma obesidade importante, tem um sobrepeso ou um índice de massa corpórea muito alto, um percentual de gordura muito alto, principalmente, né, gordura central que a gente fala, que é gordura abdominal, né? Então, uma relação aí de um abdômen com uma cintura abdominal bastante aumentada em relação, por exemplo, aos membros, né, que são mais finos, por exemplo. Então a gente tem um acúmulo de gordura central, uma pessoa sedentária, se tiver alguns outros fatores de risco, se tiver a idade avançada, se tiver um diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, então a gente precisa fazer uma investigação nessa pessoa. A gente costuma dosar no sangue periférico, né, fazer a dosagem dos marcadores inflamatórios, né, que geralmente algumas enzimas, né, que tem no fígado, TGO, TGP. A gente costuma fazer a dosagem. Quando vem com esses marcadores mais altos, ela pode indicar, sim, um quadro de inflamação crônica do fígado, né? Se não tiver nenhuma outra causa relacionada, pode ser por conta disso. E a gente precisa fazer alguns exames de imagem também. Então a gente pode fazer uma ultrassom, por exemplo, do abdômen, para avaliar, né, o grau de gordura, né, de esteatose que a pessoa tem. Alguns outros exames mais complexos, uma tomografia, uma ressonância, às vezes é necessário, muitas vezes não precisa ser realizado. E para você definir de fato o que acontece essa esteatohepatite, o melhor exame seria uma biópsia do fígado, onde a gente coleta um material, um fragmento do fígado, leva para o laboratório, para o microscópio e faz uma análise mais aprofundada. Mas é um exame muito invasivo, doloroso, precisa ser feito em centro cirúrgico. Tem algumas complicações relacionadas à biópsia. Então, às vezes, a gente opta por não fazer, né, e faz o diagnóstico clínico juntamente com os outros exames que já tinha mencionado. Bom, e para finalizar, como é que a gente consegue tratar e controlar essa doença? Bom, aqui o principal tratamento consiste naquilo que nós chamamos de mudança no estilo de vida. Então, todas as doenças relacionadas a quadros metabólicos, a quadros de obesidade, né, sempre quando envolve o metabolismo energético, né, tanto o quadro de hipertensão quanto o quadro de diabetes, a gente precisa fazer a mudança do estilo de vida. Ou seja, se você é sedentário, você precisa praticar alguma atividade física. Se você se alimenta muito mal, em questão de quantidade, em questão de qualidade, você precisa se alimentar melhor. Então, uma melhora na dieta, um bom controle dietético, uma melhora na prática de atividade física, né? Isso geralmente combinado a gente chama aí de melhora, né, do estilo de vida, né? Mudança no estilo de vida. Associado a isso, é lógico, nós temos algum tratamento medicamentoso. Então, geralmente, esses quadros estão relacionados a uma mudança no perfil bioquímico dos exames de colesterol. Então, geralmente, a pessoa é esse tipo de paciente
Tem o colesterol bom, né, que é o HDL, em concentração menor no sangue. Tem o colesterol ruim, que é o LDL, geralmente um pouco maior, né, o nível de colesterol total. Então a gente geralmente tem que fazer uso de medicação para controle de colesterol, né? Então juntamente com a melhora dietética, né, a medicação consegue ajudar nisso, a melhorar os níveis de colesterol da pessoa, né? Algumas suplementações, né, já estão comprovadas, por exemplo, a suplementação com vitamina E, ela notou uma diminuição na esteatose hepática, uma melhora desse processo inflamatório no fígado, então suplementação de vitamina E. Para aqueles pacientes muito obesos, que têm uma dificuldade grande em perder peso, que a gente sabe que tem uma dificuldade, tem um fator genético envolvido também, que dificulta, né, na questão do gasto metabólico, são pessoas que não conseguem gastar muita energia. O próprio metabolismo não consegue fazer esse gasto, né? Então, às vezes, a pessoa tem que ser submetida a uma cirurgia bariátrica, é uma das opções. É claro que com o consentimento do paciente, se ele estiver de acordo, e se os outros tratamentos relacionados também para controle de peso, para controle, né, de mudança do estilo de vida, se ele não conseguir perder muito peso, se ele continuar naquele quadro de obesidade, né, é importante, na obesidade mórbida no caso, é importante fazer a cirurgia bariátrica como uma das terapias, uma das opções terapêuticas. E é claro que o controle, né, de doenças como diabetes mellitus tipo 2, que é um grande fator de risco, é extremamente importante para a resolução desse quadro. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like para me incentivar a fazer mais vídeos e para que o YouTube reconheça esse vídeo como um vídeo importante, com informações importantes, né, e possa levar esse vídeo até outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer mais sobre essa doença e se prevenir dela também. Um abraço e até o próximo vídeo.